Olá, nós somos a Cereus Nutrição Animal, empresa que presta consultoria na área de zootecnia e também atua com representação comercial. Dando continuidade ao nosso curso de Excel, nesta segunda aula nós iremos realizar algumas operações e aprender algumas funções. Então vamos abrir o Excel. O Excel tem um auto-preenchimento inteligente e a gente vai aprender alguns deles. Então como é que é isso? Ele reconhece alguns nomes e se nós clicarmos nesse nome e arrastarmos, o Excel ele vai entender isso como sendo uma sequência. Por exemplo, o Excel ele reconhece os meses do ano. Então, se a gente clicar aqui no canto inferior direito, quando aparecer esse mais preto, se a gente clicar nele e arrastarmos, o Excel ele entende como sendo o mês e ele cria um auto-preenchimento de acordo com a sequência dos meses. Isto vale você arrastando para o lado, para baixo, para cima, não importa. E da mesma forma, quando reconhece o mês, reconhece também a forma reduzida, apenas Jan. Então, da mesma forma aqui no canto inferior direito, quando apareceu o mais preto, só arrastar e ele reconhece como sendo uma sequência. Da mesma forma, o Excel ele reconhece os dias da semana. Então, se a gente clicar aqui nos dias da semana, por exemplo, aqui domingo, e arrastar, ele também reconhece. Porém, se tiver escrito aqui só segunda, o Excel ele não vai reconhecer. Então, se você clicar aqui e arrastar, vai ser como se você tivesse copiado a informação daquela célula. Da mesma forma aqui, para a forma reduzida. Apenas dou, clicando aqui e arrastando, ele preenche com a sequência. Também o Excel ele preenche com a sequência se tiver nessa situação aqui, onde tem uma palavra e um número. Eu coloquei aqui mês 1, poderia ser qualquer outra palavra ou qualquer outro número. Então, se nós clicarmos aqui e arrastarmos, ele cria também uma sequência de número. Só colocando aqui outra palavra. Seria os 88. Então, clicando aqui e arrastando, ele preenche com a sequência. Então, como a gente viu que na segunda-feira, se a gente colocar uma palavra e arrastar, ela vai se repetir, a gente pode estar utilizando essa possibilidade desta forma, né? A gente tem propriedade, rebanho e receita. Então, se eu quiser repetir essas informações mudando o número da propriedade, então só selecionar aqui as minhas 3 células e arrastar. E aí eu tenho um preenchimento aí mudando a informação aí da propriedade. E para os números também da mesma forma. O Excel ele tem o seu auto-preenchimento. Então, se a gente selecionar apenas um número, vai acontecer igual quando nós selecionamos a célula segunda. Ele vai copiar. Porém, se tiver a situação aqui, onde tem 1 e 2, ele vai entender como sendo uma sequência e, ao nós clicarmos e arrastarmos, ele vai criar uma sequência. E aqui na situação onde nós temos 1 e 3, o Excel ele vai entender a lógica disso aqui de uma forma diferente. Então, ele vai criar uma sequência de acordo com os números selecionados. No caso aqui, 1 e 3, ele vai preencher com números ímpares. E aqui, só para exemplificar também, 5 e 10, se nós clicarmos e arrastarmos, ele vai criar uma sequência aí a cada 5 números. Aqui só demonstrar aqui uma forma onde ele cria, né, uma sequência aí de forma decrescente. E uma outra forma da gente estar fazendo um auto-preenchimento é clicando aqui na célula que eu desejo iniciar o meu auto-preenchimento e vindo aqui em edição e aqui nessa seta para baixo. Clicando aqui, a gente vem em série. Eu posso criar uma série em linhas, ou seja, minha série vai começar aqui na minha coluna H e na minha linha ela vai criar uma série. Ou eu posso criar uma série em coluna, onde ele vai começar aqui na minha linha 12 e vai criar a minha sequência para baixo. Então, eu vou colocar aqui, né, em série coluna, tipo linear, e eu quero que ele incremente 15. Ou seja, aqui vai ter 10, aqui vai ter 25,
aqui 40, 55 e por aí vai. E aí eu tenho que estabelecer um limite. Então eu vou colocar aqui 100. É o máximo que vai chegar a minha série. Então dou um OK e foi aqui a minha sequência até o 100. No Excel também tem a possibilidade da gente organizar os nossos dados de acordo com ordem alfabética de A a Z ou de Z a A ou numérica crescente e decrescente. Então como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem que selecionar toda a tabela. No caso, a gente pode selecionar com título ou sem o título. Aqui, as minhas células. Como não tem informações aqui no outro, eu não preciso selecionar. Mas se tivesse, teria. Então, selecionando aqui, a gente vem aqui em edição, classificar e filtrar. E a gente pode clicar aqui em classificar de A a Z, classificar de Z a A. Se a gente clicar em uma dessas informações, a classificação ela vai ser feita de acordo com a primeira coluna. No caso, a minha coluna de rebanho. Só para demonstrar aqui, clicar aqui na classificação de A a Z. Então, ele vai ordenar de acordo com a minha primeira coluna. Mas se por acaso você não quiser ordenar de acordo com a sua primeira coluna, pela sua segunda coluna aqui de identificação do animal ou de ano de nascimento, então você vem aqui em edição, classificar e filtrar, e vem aqui em classificação personalizada. E aqui tem a classificação por, e aí você escolhe, se você classificar pela primeira coluna, que é de rebanho, de animal ou de ano de nascimento. Vou colocar aqui pelo ano de nascimento. E aqui, em ordem, eu escolho se eu quero classificar do menor para o maior ou do maior para o menor. Vou escolher aqui do maior para o menor. E dou OK. Então, ele organizou agora os animais pelo ano de nascimento, né, do maior para o menor. No Excel, você também tem a possibilidade de juntar informações de duas ou mais células. Então, como é que seria isso? Você vai utilizar o símbolo e comercial. Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca o símbolo de igual. Esse símbolo de igual, a gente vai utilizar ele para esse comando e para todos os outros comandos que a gente pedir para o Excel fazer para a gente. Então, a gente coloca aqui igual, seleciona o meu rebanho, coloco o i comercial e seleciono o meu animal e dou um Enter. E aí ele criou um código, uma junção aqui das minhas células. E eu preciso fazer isso para todas as células? Não. Só clicar aqui no canto inferior direito, como a gente viu, né, o auto-preenchimento, é só clicar aqui e arrastar. Ou a gente pode vir aqui no canto inferior direito e dar 2 cliques. E ele junta essas informações para mim. Além de juntar aí de forma simples, a gente pode também juntar, só que ao juntar, ao agregar duas células, eu posso colocar um espaço, posso colocar um ponto, posso colocar um texto, posso colocar o que eu quiser no meio. Então, como é que a gente faz isso? Igual, aí vem aqui, seleciono o rebanho e comercial, e tudo que a gente for escrever, colocar um ponto, se for uma barra, o que for, a gente vai colocar entre aspas. Então, a gente coloca aqui aspas, traço, aspas, e comercial, e aí seleciono a minha segunda célula. Vou selecionar agora ano. Seleciono o ano, dou um Enter. Então, agora eu agreguei as minhas duas células e separei por um traço as minhas informações. E aí só vim aqui no canto inferior direito, dá 2 cliques. E ele preenche para você. Só demonstrar mais uma vez. A gente vai fazer agora separado por ponto, mas pode ser por um espaço, pode ser por um texto, como eu havia falado. Então, vou colocar aqui igual, seleciono meu rebanho, e comercial, abro aspas, ponto, fecho aspas, e comercial, e seleciono o meu animal ou ano. Vou selecionar aqui animal novamente, e dou um Enter. E agora ele separou por ponto. Dou 2 cliques e ele preenche. E aqui, só para demonstrar o
que a gente já fez, só que agora com 3 células. Então, igual, seleciono o ano, colocar numa ordem diferente, e comercial, abro aspas, vou colocar aqui o pipe, que é essa barra vertical, fecho aspas, e comercial, rebanho, e comercial, aspas, barra, aspas, e comercial, animal, e enter. E aí ele juntou as minhas informações e separou por uma barra. Só dando 2 cliques aqui e ele preenche para você. Bom, e aqui eu tenho a seguinte situação. Eu tenho numa coluna aqui a identificação do animal e eu tenho o peso do animal em outra coluna. Se eu quiser saber qual é o maior peso aqui das minhas informações, eu posso estar utilizando um comando do Excel. Claro, aqui são poucas informações, a olho nu eu posso ver qual o maior e preencher aqui. Porém, se houver alguma mudança aqui na minha coluna, nos meus dados, essa mudança não vai ocorrer aqui. Então, por isso é interessante usar um comando do Excel. Então, como é que a gente faz? A gente dá aqui o igual, escreve maior. Aí observe que o Excel ele vai te sugestionar aqui já a função de maior. Ou você dá 2 cliques, ou você abre parêntese. Abrindo parêntese, ele está mandando aqui você selecionar a matriz. Então, a gente vem aqui, seleciona a minha matriz, ou seja, a informação que eu quero saber, qual o maior peso, ponto e vírgula, e ele está pedindo aqui para eu colocar o K. O K, então, seria a posição. Se eu quiser saber o primeiro maior, ou seja, o animal mais pesado, eu coloco 1. Se eu quiser saber o segundo animal mais pesado, eu coloco o 2. Então, eu vou colocar aqui o 1. Ou você fecha parêntese ou não, e dá um Enter, e o Excel, ele te responde aí. O maior peso é 600 quilos. E como eu estava falando, se eu por acaso mudar alguma informação aqui, automaticamente vai mudar, porque eu utilizei um comando. E também, para fazer o de menor, seria igual, escrevo menor, dou 2 cliques aqui, eu escrevo menor e abro parêntese, seleciono a minha matriz, ponto e vírgula, e eu quero saber qual o segundo menor, ou seja, o segundo mais leve. Então, eu venho aqui, coloco 2, fecho parêntese, eu não preciso fechar o último parêntese e dou um Enter. E aí ele me diz o segundo menor. No Excel também tem a possibilidade de a gente realizar operações. Para a gente realizar uma operação de adição, a gente vai utilizar o mais. E para realizar uma subtração, o menos. Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca igual e aí escreve a nossa equação. Por exemplo, eu quero saber quanto é 2 mais 2. Então, eu venho aqui, escrevo 2 mais 2 e dou um Enter. E o Excel, ele me dá o resultado. Da mesma forma, para a subtração, eu quero saber quanto é 1476,7 menos 247,9. Então, eu venho aqui, dou um Enter e ele me dá o resultado. Ou a gente pode fazer essa mesma operação, agora em vez de digitar o número, a gente seleciona as células. Então, como é que seria isso? A gente vem aqui, igual, e aí seleciono a minha célula aqui, onde tem um 3, selecionei, minha célula é 2, mais, é 3, mais, é 4, mais, e dou um Enter. E aí, ele faz o cálculo para mim. E novamente, se eu fizer alguma alteração dos meus dados, automaticamente ele vai mudar também a minha resposta. Da mesma forma aqui para a subtração. Igual receita menos custo e ele me dá aí o resultado do meu lucro. E também dá para realizar operações aí de multiplicação e divisão. Para multiplicação a gente vai utilizar o asterisco e para divisão essa barra. Não é nem a barra aqui para a esquerda, nem o pipe, né, essa barra vertical. É a barra
para o lado direito. Então, como é que a gente faz aí uma operação de multiplicação? A gente coloca igual, eu quero saber quanto é 3 vezes 6. Então, dou um Enter e ele me dá a resposta. Da mesma forma para divisão, igual 40 dividido por 7. E aí, ele me dá um resultado. Da mesma forma, a gente pode fazer essa operação, ao invés de digitando o número, selecionando as células. Então, a gente vem aqui igual, seleciona meu preço unitário, vezes a quantidade. E eu tenho o meu total parcial. E para fazer para as outras, é só dar 2 cliques aqui e ele calcula para você. Da mesma forma, se eu quisesse fazer a divisão, eu só vim aqui igual o meu total parcial dividido barra o meu preço unitário. E eu tenho aqui a quantidade. Então, eu venho aqui, dou 2 cliques e ele faz para tudo. Também é possível a gente realizar operações aí com porcentagem e exponencial. Para porcentagem, a gente utiliza o símbolo de porcentagem e o exponencial, o acento circunflexo, né, o chapeuzinho. Então, para a gente fazer, é só vir aqui, dar o igual, e eu quero saber quanto é 10% de 100. Então, eu venho aqui 100 vezes 10%. E ele me dá aqui a resposta, que é 10. E se eu quiser saber quanto é 5 ao quadrado, eu venho aqui 5, o acento circunflexo, 2. E aí, dou um Enter e ele me dá a resposta. Da mesma forma, a gente pode fazer isso selecionando as células. Então, a gente vem aqui igual o meu valor de venda vezes a minha comissão, que é de 12%. E dou um OK. E agora eu sei o valor da comissão de cada vendedor. Só que se a gente fizer isso para todos, a gente vai ter este problema. Por que isso acontece? Se a gente clicar aqui 2 vezes, a gente vai ver que as células selecionadas, aqui, a célula é 4 e a célula é 2. Então, eu multipliquei aqui o meu valor vezes a minha célula onde está escrito nome vendas. Então, ele deu um erro. Então, como é que a gente conserta isso? É necessário a gente fixar a célula onde tem a comissão, que é 12. E como é que a gente faz isso? Aqui exemplificando. Se eu quiser somar essas minhas células aqui com 1 e dar o resultado aqui, como é que eu vou fazer para fixar esse valor 1? Eu venho aqui igual, seleciono aqui 1, mais, e aí seleciono a célula de cima e dou um Enter. E a gente viu, se a gente fizer isso, a gente vai ter um problema, né? Porque ao somar aqui, a gente vai estar somando 2 mais 2, e eu quero, na verdade, somar 2 mais 1 aqui para todos. Então, a gente vai vir aqui e utilizar o cifrão para fixar a célula. Então, se eu utilizar o cifrão na frente do I, que é a minha coluna, eu vou fixar a minha coluna. E se eu utilizar um cifrão na frente do meu número, que é o 2, eu vou fixar a minha linha. Então, se eu fizer isso aqui, der um Enter, e agora der 2 cliques, eu vou estar fazendo o que eu quero, que é somar a minha célula aqui ao lado, mais 1. No caso aqui, 3 mais 1. E ele faz. E da mesma forma aqui, eu dou aqui o igual, seleciono minha célula de cima, mais 1. E uma forma também da gente estar fixando é utilizando a tecla F4. O cursor está aqui na minha célula, que eu quero fixar, então eu venho aqui e aperto F4, e ele fixou aqui a minha coluna e a minha linha. Se eu apertar F4 novamente, ele vai fixar apenas a minha linha, F4 novamente só a minha coluna, e F4 novamente ele tira, e não está fixando nada. Então, eu vou fixar apenas aqui a minha coluna, porque quando eu arrastar aqui, ela vai ficar presa. Então, eu vou fixar aqui só a coluna, e dou um Enter. E eu venho aqui e arrasto, e eu realizei essas operações. Então, é o que a gente vai fazer aqui. A gente vem aqui na nossa primeira célula, e vem aqui e fixa. Eu vou fixar aqui apenas a linha.
porque quando eu arrastar para baixo, ele não vai sair aí da minha célula. É 1. Então, dou um Enter, e aí só vim aqui e dar 2 cliques, e ele faz o cálculo para você. E agora eu sei a comissão aqui de cada vendedor. No Excel também tem a possibilidade de você realizar outras operações. Como a gente já viu, o símbolo de igual é essas duas barras na horizontal. Também tem o símbolo maior que, menor que, maior igual que, menor igual que e diferente de. Então, se eu quiser saber aqui qual peso aqui é igual a 400, eu vou fazer da seguinte forma. Eu venho aqui igual, seleciono a minha célula, e aí escrevo aqui igual a 400. E eu vou fazer uma afirmativa para o Excel. E o Excel ele vai me dizer se essa afirmativa ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então eu venho aqui e dou um Enter. E ele me disse aqui que essa afirmativa é falsa. Então eu venho aqui, dou 2 cliques. E ele vai me dizer aqui, só uma afirmativa aqui ela é verdadeira. E isso vale para número e vale também para texto. E também aqui, se eu quiser saber agora quais os pesos são maiores que 400. Então eu venho aqui igual, seleciono aqui minha célula de peso, maior que 400. E aqui eu venho aqui, dou 2 cliques, e eu sei quais pesos são maiores que 400. E também tem a possibilidade de você realizar essas operações, ao invés de escrever o valor 400 na minha afirmativa, eu posso ter uma célula que tenha o valor 400 e fazer a afirmativa. Então eu venho aqui, igual, seleciono minha célula de peso, menor que, e aqui eu venho aqui e clico em 400. Como a gente falou, nesse caso aqui vai ser necessário a gente fixar a linha, ou fixar tudo. Então eu venho aqui, dou um F4, fixei linha em coluna e dou um Enter. E essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Faço para todas. E da mesma forma aqui, eu venho aqui, dou igual, seleciono o peso, maior ou igual a 400, fixo a coluna e linha, ou só a linha, e dou um Enter. E aí só dá 2 cliques e faz para todos. Para saber o menor, igual, seleciono o peso, menor igual 400, fixo e dou OK. E faço para todos. Da mesma forma aqui, igual, seleciono o peso, diferente de 400, fixo e dou OK. E se por acaso eu resolver mudar a minha informação, aqui se eu quero saber agora 390, quero saber quais maiores, maior igual ou diferente de 390. Então eu venho aqui, dou um Enter e ele já muda automaticamente. Então fica aí a dica que, se possível, ao você realizar um comando ou fizer uma função, você pode estar selecionando uma célula ao invés de estar digitando no seu comando na sua função. Que aí, ao você mudar a sua célula, como nesse exemplo aqui, que antes era 400 e foi para 390, as suas afirmativas, aqui no caso, os seus comandos, eles vão mudar automaticamente. Bom, então a aula 2 ela fica por aqui e a gente espera que vocês estejam acompanhando essa série de aulas de Excel. Nos siga no Instagram, é Sereus Nutrição Animal, sem cedilha e sem tio. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários do YouTube ou nos mandar por e-mail. Se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações para você receber uma notificação logo que nós postarmos um novo vídeo. E também curta se você gostou. Muito obrigada por assistir até aqui.